Olá, tudo bem? Eu sou a professora Amanda e hoje a gente vai ter uma aula de química bem legal. E o nosso tema geral global é sobre ligações químicas. No entanto, a gente vai se ater a um subtema que são as forças intermoleculares ou ligações intermoleculares. Beleza? Bom, para a gente começar essa aula, a gente vai começar com uma problematização, com uma pulga atrás da orelha que a gente vai tentar resolver e responder no final dessa aula. E eu espero que o que eu vou trazer seja suficiente para que vocês consigam, junto comigo, entender como que a gente vai resolver essa questão juntos. Então, a aula de hoje é interações intermoleculares. A nossa problematização é: por que não é recomendado deixar a tampa da acetona aberta? Aí você pode pensar assim: nossa, professora, mas que pergunta é essa, né? Interações intermoleculares, nome tão difícil, o que tem a ver com deixar a tampa da acetona aberta? Bom, então vamos lá para a nossa aula para ver se a gente consegue responder essa pergunta no final dela. Então vamos começar. Vamos lá. Existem três tipos de forças intermoleculares e a gente vai ver as três hoje. E elas também têm bastante a ver com o que acontece dentro da molécula e isso se expande para fora dela, certo? E esse intermolecular, lembra, toda vez que a gente pensa assim, internacional, a gente fala, tipo fora do Brasil, não é? Ou seja, esse intermolecular significa que é fora da molécula. Então, quais são as interações em que as moléculas fazem entre as próprias moléculas? É isso que a gente vai ver hoje. Bom, lembra lá quando a gente estudou sobre ligações covalentes, sobre a questão de polaridade das moléculas e da geometria delas, que influenciam também na polaridade? Isso também agora vai estar atrelado a esse conceito de força intermolecular. Bom, então vamos lá. A primeira força intermolecular que a gente vai ver aqui vai ser a força intramolecular dipolo-dipolo. Ou a gente pode encontrar nos livros, às vezes, chamado de dipolo permanente. Bom, o que é essa interação nos diz? Essa interação é entre moléculas que formam ligação covalente polar, certo? Então, quando a gente tiver moléculas polares no mesmo sistema, então elas vão interagir da forma dipolo-dipolo. E como essa interação ocorre? Vamos dar uma olhadinha aqui nessa imagem que eu trouxe para vocês. Aqui percebam uma coisa, a gente tem a molécula aqui de ácido clorídrico, que é a ligação entre o átomo de cloro com o átomo de hidrogênio, e eles formam um polo positivo no hidrogênio, e um polo negativo aqui no cloro. O que vai acontecer? Essas moléculas vão se interagir pela atração do polo positivo com o polo negativo. Então, o polo negativo de uma das moléculas vai se interagir com o polo positivo da outra molécula. Então, assim, a gente vai ter uma ligação intermolecular chamada dipolo-dipolo. Por quê? Os polos das moléculas vão interagir entre si, certo? Bom, então aqui é o caso de moléculas polares, beleza? Então, não existe só ligação covalente polar, existe também ligação covalente apolar. E qual que é a interação de quando a gente tem esse tipo de ligação? Bom, a interação entre essas moléculas de ligação polar vai ser a dipolo induzido ou forças de London. Vocês também podem encontrar esse nome na literatura. Então, o dipolo induzido é a interação entre moléculas que formam ligação covalente apolar e que o dipolo é igual a zero, ou seja, não tem nenhum tipo de polo. No entanto, pelo fato de ter repulsão eletrostática entre as moléculas, né, então está todo mundo lá dentro, as moléculas estão todas lá naquele sistema, e existe repulsão. E devido a isso, vai existir em milésimos de segundo a formação de polos parciais. Então, em milésimos de segundo, uma das moléculas forma um polo parcial negativo e aí positivo, e elas vão interagir da mesma maneira, daqui é dipolo-dipolo, só que isso daqui são em instantes, e essa interação é bem rapidinha, né? Acontece rapidamente. E essa inversão dos polos, né? Então, não tem polo, aí forma o polo, aí não tem polo, aí forma o polo. Por isso que a gente chama então de dipolo induzido. Porque de fato, ele não existe, mas pela interação das moléculas, ele acaba formando polos instantâneos. Beleza? Bom, eu já falei das duas ligações que existem, né? Da polar e apolar. No entanto, tem outro caso especial que é para quando a gente tiver interação entre
intermolecular de ligação de hidrogênio. Bom, o que ocorre nessa ligação? Quando a gente tiver uma molécula em que a gente tem o hidrogênio ligado a um elemento muito eletronegativo, vai formar então as chamadas ligações de hidrogênio entre as moléculas. Bom, quais são esses elementos muito eletronegativos que vão provocar esse tipo de interação intermolecular? Bom, vai ser o flúor, o oxigênio e o nitrogênio. Então, toda vez que a gente tiver hidrogênio ligado a flúor, oxigênio e nitrogênio, a gente vai ter então as chamadas ligações de hidrogênio. Por quê? O átomo que é extremamente eletronegativo, ele vai interagir com o hidrogênio da outra molécula e ela vai interagir tão fortemente que é como se estivesse fazendo uma ligação mesmo, uma ligação de verdade. E em até certos momentos, esse hidrogênio pode vir para essa molécula e às vezes outro hidrogênio vir para outra. Então, é tão forte essa interação tão, vamos dizer assim, real, que às vezes parece que é uma ligação mesmo, uma ligação química de verdade, certo? Então, é uma das forças intermoleculares que existem. Bom, a gente viu os 3 tipos de forças intermoleculares aqui. E aí, o que essas forças intermoleculares vão nos ajudar a entender o macroscópio? Como a gente pode entender o macroscópio através das forças intermoleculares e então a gente expandir para a problematização que a gente trouxe inicialmente. Bom, então, a propriedade em que a força intermolecular vai interferir, principalmente, a principal que eu quero trazer aqui, é do ponto de fusão e o ponto de ebulição da minha substância. Então, o ponto de fusão e o ponto de ebulição de compostos covalentes vão ser baixos no geral, geralmente vão ser baixos. No entanto, a força intermolecular em que age sobre as moléculas da minha substância vão interferir nesse valor do ponto de fusão e de ebulição. Então, quando a gente tiver compostos em que fazem ligação de hidrogênio, ou seja, que a força, que a interação em que as moléculas daquela substância fazem são de ligação de hidrogênio, vai ter um ponto de ebulição, por exemplo, maior. E se for dipolo e dipolo, vai ser uma temperatura de ebulição, por exemplo, intermediária. E a dipolo induzido é a menor temperatura que pode ter de ponto de ebulição para substâncias covalentes. Por quê? Quando a gente tem dipolo induzido, é mais fácil a gente então passar ela do estado líquido para o estado gasoso. Então, a força intermolecular vai influenciar nos valores da temperatura do ponto de ebulição dos meus compostos covalentes, sendo que a ligação de hidrogênio confere um maior ponto de ebulição, a dipolo induzido é intermediário e o dipolo intermediário e o dipolo induzido é o menor que tem. Então, vamos voltar lá para a problematização inicial para a gente responder a nossa questão, né? Vamos tirar então a pulga da orelha agora e responder o que a gente propôs no início. Bom, então respondendo aquilo lá, por que não é recomendado deixar a tampa da acetona aberta? Vamos lá. Eu trouxe aqui para vocês que a acetona, o ponto de ebulição dela é de 56,5 graus Celsius. Então, vai chegando perto dessa temperatura e normalmente ela já vai se volatilizar, ou seja, ela vai passar do estado líquido para o estado gasoso mais facilmente. Porque qual que é a interação intramolecular que ela faz entre as suas moléculas? Então, a gente tem aqui a molécula da acetona e a gente percebe aqui que essa ligação que o carbono faz com essa metila, né, entre esse outro carbono, não forma nenhum tipo de polo e nem aqui. Então, nesses dois casos aqui, é indiferente, né? Não muda. No entanto, o fato do carbono estar ligado com o oxigênio, que é extremamente negativo, faz com que essa parte da molécula, que a gente pode ver nesse exemplo aqui, que está mais vermelho, forme então uma ligação covalente polar. E essa ligação covalente polar que vai então possibilitar a interação de polo-dipolo. E lembra, a interação de polo-dipolo confere uma temperatura de ebulição intermediária, né? E por isso que a acetona ela vai então evaporar mais facilmente, diferente da água, que as interações são ligações de hidrogênio e ela só evapora a 100 graus Celsius, né? Então essa é a resposta da nossa questão, da nossa problematização. Espero que tenha ficado claro. Muito obrigada pela atenção de vocês e
Até a próxima, pessoal!